Olá pessoal, sou sommelier Rodrigo Gibim, da Gustácio Vino. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez, para mais uma avaliação de vinho, né? E hoje o negócio está sério, tá? Hoje tá bom. Então o nosso vinho de hoje é um Barolo Sense 2021, né? Então para quem conhece Barolo, tem a fama aí de ser o vinho dos reis e o rei dos vinhos, né? E a gente vai ver se ele corresponde a essa fama ou não, né? Porque segundo muitos estudiosos da Itália, né, que é o vinho italiano, fala que quem faz o vinho na Itália é o produtor, não é a área. O Barolo é uma área muito famosa, mas existem Barolos magníficos e existem Barolos medíocres, né? Vamos ver se a gente deu sorte ou não, né? Então, nosso vinho vem da região do Piemonte, da Itália, uma denominação de origem controlada e garantida, uma DOC-G, né? E Barolo significa Piemonte, ok? Aqui o mapa com as denominações mais separadas ali do Piemonte, algumas bem famosas, né? Como Barolo, no nosso caso, Barbaresco, né? Que também utiliza a uva Nebbiolo, só que é um outro tipo de... se o Barolo é o rei, o Barbaresco é a rainha, vamos dizer assim, né? É um vinho mais leve, mais fácil de se tomar. O Barolo ele exige mais tempo, né? Mais passagem por barrica. Tem outras bem famosas aqui, Gave, né? Nisa, Gemi, Gattinara, então Carema, tem várias outras denominações, Alba, né? O pessoal já ouviu falar, e que fazem parte do Piemonte. Okay? Aqui mais outro mapa com o vermelhinho aqui no meio, Barolo isolado, né? Para a gente ver onde é que fica em relação às demais denominações de origem da Itália. Okay? E o que a região nos entrega, né? Então, historicamente, desde o século 6 a.C., os etruscos, que é e os celtas que vieram do norte, começaram o cultivo da videira aí, né? E depois os gregos que vieram pelo sul, que deram o nome de Enótria para a Itália, né? Trouxeram também novas técnicas, de vinificação, né? E além de novas tecnologias, como por exemplo a ânfora. E aí esses povos foram se interagindo e cresceu ainda mais o cultivo da videira. E lembrando que a Itália é o país do mundo com o maior número de videiras nativas, né? Catalogadas hoje está em torno de 900 a 1000, né? Sendo que 450 delas são utilizadas em vinificação. Então é uma capacidade genética, assim, a variação genética muito grande. Então tem muito vinho italiano ainda para ser provado, né? E no século XIX, né, aí começa a consolidação do Barolo e do Barbaresco com a família Savoia e Camillo Benso. E aí a fama começa a se desenvolver, né? Mas qual que era o problema disso daí? Que o Barolo, a fama dele, né, era que o seu filho nascia, você pegava um vinho Barolo daquela safra, e quando o seu filho fizesse 18 anos, você abria o vinho para tomar com ele, né? Porque era um vinho muito rústico, muito tânico, e ele precisava de muito tempo em garrafa para ficar maravilhoso. Então 18 anos era uma quantidade de anos boa, vamos dizer assim, né? E muitas vezes ainda o vinho estava muito tânico quando abria. E aí houve o movimento dos Barolos Boys, né? O Barolo Boys tem até um documentário que fala sobre isso daí, são os filhos dos produtores tradicionalistas que falaram, não, a gente não pode deixar tanto tempo assim, a máquina tem que girar, o dinheiro tem que correr, né? Então vamos fazer, em vez dos grandes botes, aquelas pipas de madeira gigante, né, às vezes com 1000, 2000, 10.000 litros, vamos botar com barrica pequena, 225 litros, aí a proporção de madeira
para vinho é maior, né? É menos vinho para mais madeira. E a microoxigenação é maior com os poços da madeira e o vinho fica pronto mais rápido. Só que até hoje tem briga ali dos tradicionalistas com os modernistas, né? Mas do modo geral os Barolos estão saindo bem mais cedo, né? E bem mais fáceis de beber. No século XX e XXI, Piemonte torna-se referência mundial em vinhos de terroir, né? O relevo, colinas onduladas e áreas montanhosas próximas dos Alpes. Então Piemonte é aos pés do monte. Que monte? Os Alpes, né? Então tem uma área bem mais alta lá para o norte, e aí vai descendo, entrando nessas colinas onduladas. O solo calcário, né, argiloso, margoso, marga é calcário com argila misturada, e arenoso em algumas zonas, né? Clima continental, com verões quentes, invernos frios e nevoeiros. Nebbiolo, a palavra Nebbiolo vem de nébia, né? E aí tem duas histórias, né? Que produtores falam de um jeito, outros produtores falam do outro, mas quer dizer que a nébia ou vem da neblina que normalmente ocorre, né? Que deixa o clima um pouco mais homogêneo, vamos dizer assim, e depois a névoa sai, então demora mais a maturação da uva, e a Nebbiolo é uma uva que precisa de uma maturação mais tardia, né? Então essa nébia do nevoeiro ajuda. E outra coisa que a gente vai ver aqui na imagem também é que a Nebbiolo normalmente ela tem uma capa ali de pruína. Pruína são as leveduras naturais que estão ali no vinhedo, e que deixa a superfície da uva meio esbranquiçada. Então tem essas duas histórias aí que como sendo a origem da palavra Nebbiolo, né, que vem de nébia. Altitude de 150 a 600 metros, pluviosidade de 700 a 1000, né? Aí as tintas, Nebbiolo é a mais famosa, Barbera, né? Dolcetto, né? Freisa, Grigolino. Então, por exemplo, Freisa eu nunca tomei, né? Grigolino eu já tomei em corte, mas varietal de Grigolino eu nunca tomei. Brancas, Moscato Bianco, porque tem o Moscato d'Alba, que é outra região bem famosa ali, né? Cortese, Ardennes já tomei, Cortese em corte só também. Herbalute não, e Favorita também não. Favorita está crescendo bastante na região. Estão renascendo a uva ali, né? Então aqui, ó, como eu comentei, ela tem um aspecto meio esbranquiçado na casca da Nebbiolo, que pode ser, uma das duas teorias, pode ser que seja essa nébia, né, que fica em cima da casca. E aí, os nossos aromas primários, né, segundo a Wine Folly: cereja, rosas, né, couro, anis e um aspecto ali terroso, né. E no gustativo, como ele se apresenta? Então ele é bem seco, né, um seco raiz ali, o corpo médio alto, taninos lá em cima, muito tanino. E aí confunde muito, porque o Nebbiolo bom ali, né, principalmente os feitos os mais tradicionais, feitos pelos tradicionalistas, ele tem o aspecto de um Pinot Noir de clareza, né? Então ele é bem translúcido, só que quando põe na boca vem aquele tanino ali, power, né? E aí os modernistas já têm uma cor mais encorpada, mas ainda é bem clara, né? E os taninos, apesar de altos, já estão bem mais redondos. Acidez média alta, né? E o potencial alcoólico aí também médio alto, 13,5% a 15%. E aí, assim, alguns grandes críticos, né, quando pegam os Nebbiolos, os Barolos, né, já bons, prontos, né, que já amadureceram, que já envelheceram, eles caracterizam o Barolo como tar and roses, né? Tar é alcatrão e roses são pétalas de rosas. Então são duas características marcantes
do Barolo, que numa degustação às cegas, um Barolo bom, se você prestar atenção, vai ficar bem nítido ali. Mas aí precisa provar, né? Precisa provar vários para comprovar. E o problema do Barolo que é caro. Barolo bom é caro, é caro. Vamos ver aqui a ficha do vinho, para vocês verem. Né? Então, Barolo Sense 2021, né? Sense Vinho produtor, 14,5%. Então, o álcool já está lá em cima, já passou do... Está no limite do 15 ali, né? Do médio mais. Amadurecimento 24 meses, que é o mínimo que o Barolo tem que ficar em barrica, né? Potencial de guarda 15 a 20 anos, ou seja, acho que dos vinhos que a gente colocou a avaliação aqui agora, eu acho que esse é o mais longevo até agora. Acho que tem um Porto também que deve estar por aí, né? Cor rubi translúcido, como eu comentei, esse já é mais um modernista, estilo modernista. É um rubi que não é tão clarinho, ele já é um pouco mais escuro, mas dá para ver ali claramente a sombra do teu dedo passando por trás da taça, né? Alus Granada, então já um pouco mais de envelhecimento, ele está com, estamos em 2026, ele está com 5 anos, né? Mas ele está super jovem ainda, ele nem começou a entrar no potencial de guarda máximo dele. Então, provavelmente a gente vai sentir os taninos um pouco mais rústicos, né? E a gente já vai fazendo essas correlações e ver se bateu ou não. Rosas vermelhas, ótimo, bateu com o perfil médio da uva, né? Perfume, que vem um pouco da rosa também, violeta, que também é floral, né? Que está correlacionado com esse perfume. Morango maduro, então fruta madura. Couro, tabaco, provavelmente na passagem em madeira e um certo envelhecimento, ainda jovem, e alcatrão, então Tar and Roses, esse vinho entregou aqui o alcatrão e as rosas, né? Que demonstra uma qualidade do vinho. Acidez média alta, né? Então a acidez estava ali na média alta mesmo, então está batendo também. Taninos presentes em finos, ou seja, o grão, assim, a granulação do tanino, ela na boca, ela parece bem fina, só que você sente aquela secada. Para mim, principalmente, cada um tem um gustativo diferente, né? Um tátil diferente na boca. Para mim, seca aqui em cima do lábio superior, né? E um pouquinho pela parte de baixo. Então, para mim, assim, agora tem gente que seca mais laterais, aí cada um tem a sua sensibilidade natural. Final longo e perfumado, né? E assim, eu já tinha tomado outros Barolos, mas foi somente em feiras, né? E aí você tomou um monte de vinho diferente. Às vezes você toma 2, 3 Barolos no stand, na sequência. Então você não consegue fazer uma avaliação tão precisa como, por exemplo, isso daí que eu consegui sentar, tomar, escrever, tal. Em feira você tem que ser mais rápido, né? E o preço dele, pessoal, R$660, né? Então, eu não paguei, ainda bem paguei, quer dizer, eu paguei, né? Que eu paguei o curso e foi servido no curso. E então, mas pô, não é qualquer hora que você abre um vinho de R$660, né, para tomar no dia a dia. Tem que ser uma ocasião especial, tem que ser pessoas, né? O vinho sempre, na minha opinião, né? Tem vinho que você toma sozinho? Tem vinho que você toma sozinho. Mas um Barolo desse daí você não vai sentar e tomar sozinho. É bom. Eu acho que o vinho bom você tem que ser compartilhado, né? Para te proporcionar experiências e bons momentos para que você guarde esse vinho com uma imagem boa, né? De pessoas agradáveis ao seu redor. E a minha avaliação, 97 pontos, né? Ficou aqui no meio do obra-prima, raro, surpreendente. Se ele tivesse um pouquinho mais de acidez ali, o tanino fosse um tanino mais arredondado já, um pouquinho, né? Eu acho que ele chegava ali aos 100 pontos tranquilamente, pelo menos na minha avaliação. Okay? Aqui a garrafa,
né, para provar que o vinho foi tomado mesmo, porque tem muita gente que faz avaliação aí só pegando a avaliação da internet, né? Esse aqui foi a minha avaliação, que não é a avaliação do produtor. O produtor ele fala de potencial de guarda para cima. O resto, eu que vejo, o preço da internet é um preço médio que eu vi, né? Já desde 500 alguma coisa até 700, quase 800 reais, eu já encontrei essa garrafa na internet. E aí, pessoal, tomaram já o Barolo Sense 2021? Se tomou outras safras, de repente mais antiga, coloca aqui nos comentários o que você achou, né? Se ela está mais evoluída, se o taninho está mais redondo, né? E dê seu like, siga, compartilhe aqui com os amigos, deixe sugestões, né? Esse vídeo aqui está no canal do YouTube, mas esses slides da apresentação vão estar no canal da Gustátil Vinho lá no Instagram. Então aproveita para seguir a gente lá também, porque tem coisas que eu coloco lá e não coloco aqui, tá certo? E pessoal, contribua para a manutenção do canal, né? Eu procuro trazer coisas diferentes, né? Inusitadas, para que vocês tenham uma variabilidade de opções e de conhecimentos. E, por exemplo, esse Barolo eu tomei porque eu paguei um curso, né? Então tem o custo ali todo embutido, além do curso de esforço de fazer a aula, o curso de energia, né? Que a gente faz com prazer, mas qualquer contribuição é muito bem-vinda aqui para a manutenção do canal. Essa chave Pix, gustatiovino@gmail.com. Um grande abraço a todos, saúde, nos vemos na próxima avaliação ou na próxima aula específica aqui no canal mesmo. Até mais.